Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos aqui na Academia Marial de Aparecida, exatamente no 11º andar desta academia, onde a partir daqui nós entramos em contato com todos vocês. E hoje nós vamos gravar aqui o nosso programa Magnificat. Esse programa que é sempre um momento em que a gente bate um papo sobre Nossa Senhora, conversa sobre ela, sua pessoa, sua missão, tudo aquilo que foi uma história que ela viveu para nós, mas não somente aquilo que ela já vivenciou, mas aquilo que hoje ela vivencia como intercessora por todos nós, como modelo maior que Deus nos deu de um ser humano completo, bonito, maravilhoso. E tudo isso a gente gosta de partilhar com vocês. E sempre que a gente partilha, eu estou batendo papo com alguma pessoa, não é mesmo? Daquelas que já tem Nossa Senhora bem gravada em seus corações. E hoje eu tenho a alegria de bater um papo com um confrade meu, o querido irmão André Luiz Oliveira. Irmão André, boa tarde. Boa tarde, Padre Ulisses. Boa tarde para todos aqueles que nos acompanham nesse momento do Magnífico. Como é que é? Vamos falar sobre Nossa Senhora? Vamos, com muita alegria. O irmão André, ele gosta demais, ele é membro da nossa Academia Marial, ele é formado na 2ª turma de pós-graduação aqui do curso de Mariologia da Academia Marial. Então ele tem tudo no coração para partilhar conosco. E algo por ser irmão consagrado redentorista, o irmão André ele traz algo muito interessante, muito bonito. Ele se debruçou bastante sobre esse livro, As Glórias de Maria, escrita pelo nosso fundador, Santo Afonso Maria de Ligório. E é exatamente sobre esse livro que eu queria conversar com o irmão André. Irmão André, esse livro, As Glórias de Maria, escrito lá no século XVIII, não é mesmo? Que importância esse livro ainda tem para a nossa Mariologia hoje em dia, ou mesmo para o devoto de Nossa Senhora? Sim, ele continua a ser um dos grandes tratados de Mariologia, né? Sim. Que deve ser lido à luz dos tempos modernos, né? Com toda a mudança teológica oriunda do Vaticano II, mas Santo Afonso continua a ser um clássico. Certo. E todo o trabalho que ele faz com a devoção popular nesta obra, toda a facilitação da teologia até um tanto complexa do século XVIII que ele traz para nós, é algo que ainda encanta, toca muito os corações dos fiéis. É um dos carros-chefes da editora Santuário, é um dos carros-chefes da Mariologia no mundo, com mais de 1000 edições. 1000 edições, tem várias línguas. Sim, se não me engano, mais de 90 línguas. 90 línguas. Ou seja, é uma obra-prima. Sim, é um clássico. Um clássico. Um clássico. Isso se coloca ao lado aí certamente de São Luís Guilhom de Montfort, Sim, né? São Bernardo de Claraval e outros grandes mariólogos dentro da igreja, né? E como que você descreveria assim esse livro As Glórias de Maria? Porque acaba sendo um clássico teológico, não é um clássico devocional, né? Sim. Apenas para ter algumas orações, mas realmente é reflexão, é teologia. Como que você definiria um pouco esse esquema quase que Santo Afonso usou? Ele que era um advogado, um jurista, teólogo moralista, né? Teólogo do povo, compositor, e de repente ele nos dá esse livro imenso chamado Glórias de Maria. Sim, ele vai buscar na devoção do povo a base, né, que é a oração da Salve Rainha. Sim. E a partir da Salve Rainha ele vai fazendo meditações, aprofundando nos versículos, nas partes da Salve Rainha, num primeiro momento, né? Sim. E depois trabalhando também as devoções, né, diversas devoções, como as dores de Nossa Senhora, alguns títulos, festas, algumas práticas devocionais, né? Então ele traz ali mesmo da base, do povo, da devoção que o povo rezava, e ali ele vai aplicar uma teologia toda em cima, uma mariologia toda em cima, de uma maneira facilitada. Sim. Então é algo também inédito para o seu tempo, né? Às vezes se escrevia a respeito de um título mariano ou de uma virtude mariana, mas Santo Afonso ele abarca todo esse estilo mariológico e trabalha ali. No certo sentido ele faz uma síntese. Sim, ele traz uma síntese mariológica. Século XVIII, mais ou menos, que contexto vivia Santo Afonso para dar para o povo praticamente um livro de mariologia a partir da vida, da devoção desse povo? Sim, o século XVIII foi marcado pelo jansenismo, uma heresia muito forte no seio da igreja,
que, de certa forma, era excludente. Sim, como assim? Havia um grupo de eleitos que se salvariam, havia um grupo de escolhidos, de predestinados, e Santo Afonso, quando escreve Glórias de Maria, ele vem combater esta teologia. Na verdade, é uma resposta ao jansenismo, o livro Glórias de Maria, quando em 1750 ele escreve esta obra, ele percebe que, de certa forma, a teologia na Itália estava adentrando com muita força ideias jansenistas de excludência, né? De certa forma, excluía grande parte da população da salvação eterna. E ele vai usar ali um termo muito bonito e muito específico: Maria Espes Nostra, Maria Esperança Nossa. Quando ele traz Maria como esperança, ele dá a resposta exata à teologia daquele momento do século XVIII. Oh, bela minha esperança. Sim, sim, até a canção, né? Sim, sim. Uma canção muito bonita, né? E esse jansenismo, irmão André, ele surgiu dentro do catolicismo, né? Sim, sim. Que era um tipo de gente tradicionalista, sim, reacionária. Sim, digamos que sim. Sim, era uma ala bem conservadora dentro da igreja, uma teologia muito conservadora, oriunda de um bispo católico, né, Jansênio, e que esparrama-se mais profundamente na França. Tanto é que se nós fizermos um paralelo entre o Tratado da Verdadeira Devoção e Glórias de Maria, nós vamos ver um contraste. Um contraste? Um contraste, totalmente contrastante. Assim? Luís Maria de Montfort, São Luís, fala muito de predestinados, escolhidos, que de certa forma é um resquício do jansenismo. São Afonso não, ele já trabalha com o todo. Esperança nossa, não esperança de alguns, esperança do todo. Santo Afonso tinha aquela visão assim de copiosa redenção. Sim, sim, né? Sacadas assim muito próprias dele. Isso é algo realmente surpreendente, e o que encanta a gente de Santo Afonso é exatamente, né, ele olhar para aquele povo simples, que talvez Jansen diria assim: esse pessoal é ignorante, esse pessoal está todo condenado, esse pessoal não é privilegiado, não é escolhido por Deus, né? Santo Afonso é capaz de fazer bem o contrário, né? Sim. Não, os perigosos são vocês. Sim. Esse povo é pobre, é simples, é humilde, né? Os seus cabreiros, os seus pastores no meio do campo. É o que encanta a gente do Santo Afonso, essa capacidade de compaixão pelo povo pobre e abandonado dos campos. E como que ele respeita aquela piedade, aquela devoção simples, talvez com determinadas superstições, né? Mas ele respeita, ele parte daquilo para compor toda a temática de evangelização que ele conseguiu realizar, né? E assim, os temas que são abordados, você já tocou em algum dos temas, André, mas quais são outros temas assim que Santo Afonso tocou, entende, refletiu e coloca para nós neste livro das Glórias de Maria? Sim, ele vai trazer também as festas marianas, né, que haviam até o século XVIII, até o tempo que o livro foi escrito, né, dentre elas a Imaculada Conceição, que também, além de ser a padroeira da congregação, ele adota com muita força desde a sua juventude como uma devoção muito presente na vida dele. Sim. E também uma resposta teológica ao jansenismo, a Imaculada Conceição, como uma mulher das possibilidades. Nossa, isso que interessante, né? E ao tocar nessas festas de Nossa Senhora, ao falar de tudo isso que já estava no coração do povo, no certo sentido, né? E que ele não só escrevia, mas ele transformava em pinturas, transformava em canções maravilhosas. Santo Afonso abordando esses temas todos. Quando eu abro esse livro hoje em dia, André, para ler Glórias de Maria, eu diria assim, com que óculos que eu devo ler, sabe? Porque uma Mariologia do século XVIII, não é mesmo? Não é a mesma de um século XXI. Existem abordagens que são diferentes, principalmente hoje a gente já olha Nossa Senhora como a mulher, né? E isso é muito importante para nós na teologia atualmente, ver essa figura de uma mulher toda especial. Como que a gente deveria ler, apreciar, né, um tipo de argumentação que era próprio daquele tempo, não é do nosso tempo, mas eu acho que esse contexto que você coloca, entende? De Santo Afonso partir desse povo, misericórdia por esse povo, combater
uma mentalidade elitista. Só nós somos bons católicos, só nós vamos para o céu, só nós somos salvos, né? E Santo Afonso dizer, não. A redenção é abundante e é para todo mundo, e é gratuita e é misericórdia de Deus. Como é que a gente toma esse livro e consegue abordá-lo hoje? Sim, eu acredito que à luz do Vaticano II, Sei. da Mariologia moderna, dos novos autores que já refletiram muito sobre Santo Afonso, ele continua a ser uma das bases fundamentais da Mariologia. Santo Afonso é doutor da Igreja, né? Então eu acredito que a partir de Lumen Gentium 8, né, que vai dizer para nós, é quase que semelhante essa ideia de Afonso, de Maria como mulher das possibilidades. Mulher das possibilidades. Sim, que deixa-se tocar por Deus, que faz uma Sim. experiência de Deus, mas é plenamente humana. Sim. Então é algo que se aproxima de nós, é algo possível. Nós também podemos, por exemplo, gerar Deus no mundo de maneiras diferentes, através do anúncio do verbo, Sei. através da comunicação, através de um momento como esse, estamos gerando Deus no coração das pessoas. A Imaculada Conceição, todos nós somos chamados a viver santamente o nosso batismo, buscar cada vez mais a perfeição, se aproximar cada vez mais de Deus. E no fim da nossa peregrinação terrestre, sermos assumidos por Deus, quer dizer, ser assunto por Deus. Então essa mulher das possibilidades que o Vaticano II também traz na sua linguagem, tem muito a ver com o que Santo Afonso deixou para nós nesta obra. A gente pode dizer assim, irmão André, que falando em Nossa Senhora como uma mulher das possibilidades, eu diria assim, das possibilidades de tudo que Deus queria realizar, ela deixou que realizasse nela, né? E deixou que realizasse exatamente para ser um modelo de esperança para nós, né? O que Deus fez em mim, Ele quer de alguma forma realizar assim em todos vocês, né? Então, no fundo, essa bela minha esperança, né? Dulcíssima esperança, nada do que Deus fez por Maria fez somente por ela, como se ela fosse jansenista. É só ela eleita, né? Não. Ela foi eleita para que vocês vejam que há possibilidade de elegerem também vocês. Ou seja, abre-se um leque imenso de redenção, assim, através de Maria Santíssima. Eu sempre acho que Santo Afonso olhava para Nossa Senhora realmente como aquela em que Deus caprichou. Ele conseguiu realizar a copiosa redenção 100%. Né? Aqui está o meu sonho de mulher, e não só de mulher, meu sonho de ser humano. O ser humano bonito que eu gosto está aí nessa mulher. Né? De certa forma, o projeto da humanidade. Ver nela ali a criação. Né? Está contido nela toda a criação e aquilo que Deus queria para nós. Essa plenitude, essa perfeição, essa aproximação das coisas de Deus. Está ali contido uma síntese do ser humano. Todo ser humano. E por outro lado, eu acho também, né, irmão André, de que esse olhar para Maria nos faz perceber a humanização de Deus, né? Em Maria, eu sei, eu creio, não é mesmo? Que o Filho de Deus se fez plenamente humano, né? É filho desta mulher, foi concebido por ela, nasceu dela, então ele é plenamente humano. Ele não é uma visão, não é uma aparição, não é uma alucinação, mas é plenamente humano, né? E aí vem então esse primeiro mulher, primeiro homem que serve de projeto final para toda a evolução do ser humano. Se apresenta Maria, se apresenta Jesus, né? E essa figura de Maria como sendo um ser humano em que Deus pôde realizar plenamente o seu sonho de ser humano, coloca para nós, eu não sei, eu vejo nas canções de Santo Afonso, parece que Santo Afonso está sempre falando, escuta Maria, né, me ajude a chegar lá também, me ajude a corresponder a esse amor que Deus tem pela gente, que é tão grande e que eu não consigo corresponder. A senhora correspondeu, mas eu sou fraquinho demais, não dou conta. É uma petição constante, né, do auxílio de Nossa Senhora. O napolitano, por natureza, ele é muito mariano. Sim. Ele bebe a Mariologia, a devoção a Nossa Senhora já na infância. Né? Isso é muito próximo a ele. Então ele traduz isso como algo muito pessoal. Quando você lê os textos como Glória de Maria, você percebe ali muito pessoal, muita relação de Afonso com Nossa Senhora, da devoção que ele traz dentro dele.
Isso é importante, né, na vida de Afonso. E quando ele coloca, escreve, sintetiza o pensamento dele em Glórias de Maria, mas Santo Afonso produziu mais coisas em termos de Mariologia ou de piedade popular mariana? No total, Santo Afonso tem um grupo de 111 obras, né? Variados assuntos, temas, né? Sendo dos quais uma boa parte, creio que aproximadamente uns 20, que toca questões e temas marianos. Sim. Em síntese, enquanto uma espécie de tratado de Mariologia, digamos que Glórias de Maria é único. Mas nós temos outros tantos que trazem devoção, piedade, referências, sínteses, pequenos excertos em outras obras. Um número relativamente grande até de citações marianas, referências. E que ele aborda sempre na mesma direção. Sim, sempre nessa direção, partindo da devoção, fazendo o aprofundamento teológico, levando aquilo até os fiéis. Você fez uma comparação que eu acho interessante entre São Luís Grignon de Montfort e a Mariologia de Santo Afonso, né? Os termos que São Luís Grignon usa, que está virando, voltando a ficar na moda novamente, né? E os termos usados por Santo Afonso, que abrem um leque assim de esperança muito maior do que ter que ser eleito, ter que pôr uma correntinha aqui e ali para ficar amarrado, não ter perigo, aquela história toda, entende, que a gente nem sempre consegue engolir com facilidade, né? Eu pelo menos não consigo. Agora, você chegou a ver um pouquinho se há algum contraste, André, entre essa Mariologia de Santo Afonso e os velhos santos padres, São Bernardo, por exemplo, tem alguma característica diferente? Acho que diferente de Bernardo não, acho que seria até mais aproximado com Bernardo. Sim. Essa ideia é muito poética. Santo Sim. Afonso tem essa coisa muito poética, muito rimada, que São Bernardo traz nas obras dele. Então, assim, acho que se aproxima mais do que São Luís, que é um pouco mais distante. Por uma questão teológica também, né? São contemporâneos, né? No período, né? Do século XVIII, mas nem chegaram a se conhecer, acredito eu, nem tiveram contato um com a obra do outro, imagino eu também. Mas assim, em relação aos padres patrísticos, e a Bernardo de Claraval, ou a Suarez, outro mariólogo também espanhol, eu acredito que não há contraste, há mais aproximação, né, por essa ideia tanto poética de trabalhar a linguagem, as figuras. Afonso usa muito isto, esse recurso. Isso é importante, né? E qual seria então o contraste entre essa proposta de Santo Afonso, né, no seu livro, e aquilo que é a Mariologia de hoje em dia? Você já tocou no Concílio Vaticano II, né? Mas existe, por exemplo, toda uma Mariologia que você vê sendo pregada aqui dentro do nosso santuário, estão aí em tudo que a gente publica. Nossa Mariologia, e às vezes nós temos aí esses dois termos que você se lembra no curso de pós-graduação, ele surge, né? Um tal de um sujeito que tem uma devoção mariana maximalista, né? E aquele que é o minimalista, né? Ou seja, de mais e de menos, né? Um exagera demais, o outro exagera de menos, né? Entre isso tudo e aquilo que propõe Santo Afonso, hoje, vamos dizer assim, esse ponto de partida com que nós invocamos Nossa Senhora e o ponto de partida de Santo Afonso, haveria sim um grau de qualidade maior, menor? Estamos perdendo algo ou realmente é necessário partir de um livro, de um clássico de Mariologia, mas também saber propor alguma coisa a mais que vá além, seja de São Bernardo, seja aí de São Luís Grignon de Montfort, seja de Santo Afonso Maria de Ligório, e não só na linguagem, porque a linguagem é um pouco distante da gente, né? Mas na própria forma de pensar. Sim. Eu acredito, Padre Ulisses, que o equilíbrio é sempre a resposta, o meio, o justo Sim. meio, né? Então, assim, dentro daquilo que ainda responde muito com a devoção mariana, com aquilo que diz a Igreja, o Vaticano II, é válido. Ajuda na devoção, ajuda a crescer, ajuda a aprimorar. Um clássico será sempre um clássico. Sim. Seja Santo Afonso, seja São Luís, seja São Bernardo, eles já estão, de certa forma, eternizados, né? Conseguiram fazer uma síntese mariológica muito boa, que perdura até hoje, né? Aquilo que é válido, aquilo que corresponde com as evoluções da igreja, com as evoluções da teologia,
com as evoluções da Mariologia, certamente são aproveitáveis. Se você pega um tratado contemporâneo como o do Frei Clodovis Boff, o senhor perceberá lá, ainda traz citações, traz referências Sim. a textos de Santo Afonso. As próprias bulas de proclamação dos dogmas trazem referência aos textos de Santo Afonso. Então tem a sua validade teológica para o momento presente ainda hoje. Dentro, obviamente, como eu disse para o senhor, dentro do justo equilíbrio, do justo meio, sem os exageros, né? Que às vezes a linguagem, o tempo, que são marcas que às vezes passam muito. Eu acho, sabe, André, que quando eu lia inicialmente isso aqui, eu achava também meio piegas, né? Até compreender que Santo Afonso, ele fez uma experiência de amor, no sentido de ser amado infinitamente por Jesus Cristo, até a morte, a doação da vida, né? Que todo o desejo dele era devolver algo desse amor, né? E que ele pede a Nossa Senhora, me ajude a devolver algo desse amor que ele tem por mim, né? E aí eu comecei a compreender o porquê você não lê um livro de Santo Afonso, um escrito dele, sem que esse livro esteja cheio de argumentos, cheíssimo de citações, mas cheio, muito mais cheio de afeto. Sim, muito. Há uma afetividade, né, que ele não tem a mínima vergonha de demonstrar. Eu amo porque sou amado, né? E eu quero amar por toda a eternidade. Então, isso que me tocou profundamente, né? Até lendo as visitas a Nossa Senhora, daquela visita ao Santíssimo Sacramento, visita a Nossa Senhora, que a gente fazia todo dia, eu achava que havia muito superlativo. É dulcíssimo, é amorosíssimo. Depois eu fui compreendendo, meu Deus, é a tentativa de expressar aquele amor, aquela paixão que está no coração dele, porque ele sentiu-se amado. Sim, um sentimento que talvez ele não consiga conter. Tamanho é o sentimento que ele precisa usar o superlativo. Tão profundo que é, né? Isso, eu acho que é uma característica, uma marca própria de Santo Afonso, quanto esse homem, né, mesmo se deixa levar por certos arroubos de afeto, esse diálogo constante com Deus, com Nossa Senhora, com o Pai, com Maria Santíssima, né? É o tempo todo um diálogo de constante amor. Eu creio que isso é muito importante para nós e faz parte da gente entende que no fundo da revelação cristã está o amor, né? Se a pessoa não chega lá, ela pode ter todas as teologias do mundo e ela continua sem experiência de Deus. Até um título muito bonito que ele usa, né? A Mãe do Belo Amor. Traduz isso muito claramente, nessa experiência de amor, a Mãe do Belo Amor. Então, e alguns versos assim que a gente canta ainda de Santo Afonso, bela esperança, dulcíssima esperança, meu belo amor, Maria, tu és minha alegria, né? E ele constantemente pedindo, quando ele canta, e viva Maria, ele vai pedir assim, Maria, se eu não consigo amar o meu Deus como devia amar, eu peço que a Senhora o ame por mim, que eu não sou capaz de fazer, né? Essa constância que seria assim, ou seja, para Afonso, a Mariologia dele é centrada em Jesus Cristo. Sim. Então a gente poderia dizer que ela é cristológica, né? Totalmente cristológica, cristocêntrica, ela parte do Santíssimo Redentor. Sim. Ele olha Maria, ele descreve Maria, né? Ele diz aqui que ele canta os louvores de Maria, canta as glórias de Maria, mas tudo a partir da obra redentora, tudo em vista do Santíssimo Redentor. Certo, e dessa copiosa redenção Sim. que se realiza nela. Sim. E que ela intercede para que se realize nos outros. Sim. Ou seja, Santo Afonso, partindo da devoção do povo, ele não isola a figura de Maria, né, como se fosse, entre aspas, uma deusa própria. Não. Ele a coloca assim, bem no coração do Cristo, bem na vida de Jesus Cristo, para dizer, ela é a mãe e ela é que intercede, ela é que me ajuda a amar esse filho que se fez meu Salvador e meu Redentor. Nesse sentido, a gente pode dizer, é totalmente cristológico, assim, todo o tratado de Santo Afonso, né? Sim. Uma coisa que eu duvidava um pouco
até onde era eclesiológico. Tem uma grande influência eclesiológica, né? Pelas próprias citações que ele vai trazendo da doutrina toda, Sim, e toda sim. essa tradição. Então tem muito fundamento aí de santos padres, toda essa tradição da igreja, mas enquanto algo eclesial e eclesiológico direto, acho que não, assim, atentamente não. Ele traz assim algo muito singular, algo sempre muito singular, muito discretamente, mas traz alguma coisa. Eu acho que a gente pode dizer que é eclesiológico se a gente pega o povão de Deus. Sim, nesse O âmbito, povo sim. de Deus. Eu acho que é muito importante entender que Santo Afonso tinha o cordão umbilical dele de missionário ligado com o povão. Sim. Né? Então, Totalmente. essa igreja povo de Deus, ele vivenciou aí dentro bebeu desse povo, ele que era da elite, foi beber da vida do povo, da devoção do povo, né? E nesse sentido eu falo, olha, se a gente fala eclesiológico como povão de Deus, era. Se fala eclesiológico como sendo papas, bispos e tudo mais, parece que ele não fez muita conta, não. Não, nesse viés, não. Não fez muita conta, e ele teve muita preocupação de não deixar, não é mesmo, que houvesse desvios na vida cristã, né? E mais ainda que não houvesse condenações injustas em cima desse povo. Me diga então, vale a pena? Esse livro ainda pode nos ajudar no dia de hoje? Você recomenda a gente ler? Porque são tantas edições que já fizemos desse livro, vale a pena? Muito, padre. Eu vou dizer uma particularidade, senhor. Sim. A minha vocação redentorista nasceu lendo Glórias de Maria. Não me diga. Sim. Como é que aconteceu isso? Um religioso monfortino, um irmão monfortino, Olha. me emprestou Glórias de Maria. Eu li Glórias de Maria e o amor de Santo Afonso por Nossa Senhora me tocou muito, muito mesmo. E nasceu em mim um desejo de ser redentorista e ser mariano, como foi Santo Afonso. Então eu diria que é validíssimo ainda para o dia de hoje. E também porque nesse tempo difícil da pandemia, parece nos faltar um pouco de esperança. Verdade. Uma certa incerteza paira às vezes sobre nós e falta esperança. E como eu disse, Santo Afonso, ele traz Maria como nossa esperança. Então, nesse tempo difícil, nada melhor do que se apegar à esperança. Esperança essa que brota de Maria. Certamente, né? Eu acho que ela é a concretização, a personificação da esperança da redenção, né? O bella mia esperança, eu gostava demais de ouvir isso aí no italiano, né? Que nós traduzimos para o português. Docíssima esperança, meu belo amor, Maria, tu és a minha alegria, a minha paz és tu. Alguma coisa que... Poético, profundo, né? Santo Afonso tem essa beleza. Meu irmão André, muito obrigado pela sua participação. Você gostaria ainda de deixar uma mensagem para nós desse livro clássico que você chama A Glórias de Maria? Sim, eu agradeço o convite da Academia Marial para esse Magnífica, agradeço o convite do senhor, dizer a todos os devotos, devotas, todos aqueles que nos acompanham, que tenham um contato, se você ainda não teve, com Glórias de Maria, certamente vai fazer uma experiência de fé, de esperança, de um momento muito bonito na sua vida. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. Esse é o nosso programa Magnífica da Academia Marial. Aí junto com a 12, a gente quer sempre deixar uma mensagem para você que ajuda você a crescer ainda mais no seu amor por Nossa Senhora. Mas no contemplar Nossa Senhora é você ver essa copiosa redenção que através dela Deus oferece a todos nós e ela intercede para que isso aconteça. Seja um verdadeiro devoto de Maria, assim como foi Santo Afonso Maria de Ligório. E está aí o livro Glórias de Maria. Será muito bom se você puder usar esse livro para meditar, aprofundar cada vez mais o conhecimento de Nossa Senhora. Quanto mais se conhece, mais se ama e mais somos amados ainda. A bênção de Nossa Senhora para todos vocês. Fique com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser, com o nosso Magnífico.